Por muito tempo eu fiquei tentando conciliar a vida pessoal, carreira e trabalho. Esse foi sempre um tema muito difícil para mim, porque eu sempre fui aquele cara que queria muito. Eu queria muita coisa em muitas áreas da vida. Tanto na vida pessoal, eu queria ser uma pessoa cada vez melhor para as pessoas que convivia. Tanto na vida profissional, eu sempre quis ganhar mais dinheiro, sempre quis mais sucesso no trabalho. E também queria descansar de uma forma com que todas as coisas se equilibrassem da mesma forma. Só que foi onde eu fui percebendo que o equilíbrio na vida, ele não existe necessariamente. Não existe você equilibrar todos os pratos e deixar tudo perfeitinho. Você ser perfeitinho na sua vida pessoal, ser perfeitinho no seu trabalho, ser perfeitinho no seu descanso. Isso não vai existir. E não vai existir de forma alguma. O que vai existir na realidade, é isso que você tem que ter em mente aqui, é isso que eu vou falar um pouco mais nesse vídeo, é a conciliação entre todas essas áreas. Não é o equilíbrio, não é você querer estar no mesmo plano para todas as coisas, mas sim você conciliar as suas coisas, conciliar as áreas da sua vida de acordo com as suas prioridades. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, quando a gente pensa em conciliar a vida pessoal, carreira e descanso, é que a gente precisa balancear a nossa vida. A gente precisa ter um certo balanço entre o que a gente vai priorizar no momento e o que a gente vai priorizar depois. Se você está entre os seus 20 e 30 anos, por exemplo, o meu conselho muito forte para você é que você balanceie a sua vida de modo que a carreira fique em primeiro lugar, que você priorize ganhar dinheiro, priorize se desenvolver, priorize desenvolver as suas habilidades e aí sim colocar as outras áreas em ordem. Essa é a minha recomendação, é isso que eu estou fazendo no momento, é isso que eu recomendo para você. Só que se você tiver outra prioridade, não tem problema. Aí você vai colocar a sua prioridade máxima em top 1 e vai colocando as outras áreas de acordo com a sua prioridade, de certa forma. Então é exatamente isso que você tem que ter em mente, você colocar prioridades para cada área da sua vida. Em qual área que você quer se desenvolver agora? Onde você quer ficar melhor? Onde é que você vai dar mais foco agora de fato? E é onde você tem que colocar no papel e elencar mesmo, onde você quer dedicar mais energia e onde quer você dedicar mais tempo. Dito isso, é assim que você vai ter essa conciliação. É priorizando as áreas da sua vida, priorizando exatamente onde você quer se desenvolver, exatamente entendendo onde você deve dar mais foco nesse momento. Beleza, dito isso, então, se você priorizou primeiro a sua carreira, depois a sua vida pessoal e depois o seu descanso, é onde você vai entender, poxa, agora como que eu devo dedicar tempo a essas áreas da sua vida? É exatamente isso que você deve fazer, blocos de tempo. Então, como que é dividido o seu dia hoje? Quando você acorda, quando você vai tomar o café da manhã, quando você tem um tempo livre pela manhã, quando você vai treinar, quando você vai trabalhar, quando que você vai almoçar, o que que você vai fazer em cada uma dessas áreas da vida, quando você chegar do trabalho, quando você terminar de trabalhar, o que que você vai fazer? Você vai descansar? Você vai dar tempo à sua vida pessoal, a tempo às suas relações interpessoais? Você vai dedicar mais tempo ao trabalho? O que que você vai fazer? Então é você entender o que você quer fazer, listar as suas prioridades no momento, as áreas que você quer dedicar foco, e depois separar blocos de tempo para essas áreas. Então, um bloco de tempo para o trabalho, um bloco de tempo para o descanso e um bloco de tempo para a vida pessoal. Como eu falei, as coisas não vão estar equilibradas no mesmo plano, você não vai conseguir dedicar o mesmo tempo para todas essas áreas da vida. Naturalmente, você vai dedicar mais tempo a algumas áreas da sua vida. Então, você vai dedicar mais horas ao trabalho no primeiro momento, à medida com que você for envelhecendo. A tese é de que você dedique mais tempo à sua vida pessoal. Então você tem que entender esses blocos de tempo, entender a fase da sua vida que você está e separar blocos de tempo no seu dia e na sua semana para você se dedicar a essas áreas. É quando você tem essa clareza que você sabe exatamente por onde você deve seguir, onde você está agora e o que você precisa fazer para chegar nos seus objetivos. E pode parecer um pouco abstrato isso que eu estou falando, só que quando você coloca isso no papel, é onde a sua vida realmente muda. É onde você consegue ter clareza, olhar para o papel, olhar para um pedaço de papel, entender exatamente o que você precisa fazer naquele momento, de acordo com a fase da vida com que você está. Então, às vezes você não tem clareza, às vezes você não tem direção. Esse é um dos maiores diferenciais que eu vejo nas pessoas de sucesso, é ter essa clareza, ter essa direção e ter esse foco. Muita gente passa vários anos para entender exatamente onde quer chegar e onde está no momento. E se você definir isso agora, mesmo que você não tenha o como, se você tiver só o que, você vai ter muito sucesso. Porque é onde você vai entender o que você precisa fazer. E aí, para encontrar o como, você precisa listar ações para chegar nos seus objetivos. E de nada adianta também você só querer dedicar muito tempo, então você saber o seu o quê, os objetivos que você quer alcançar e saber os seus comos, o que você vai fazer para chegar nesses objetivos, se você não evolui, se você não melhora. Se no seu trabalho você quer ganhar 10 mil reais por mês, onde você ganha 5 mil reais por mês, você precisa entender quais áreas do seu trabalho você vai dar foco para chegar nos 10 mil por mês.
Porque não adianta nada você ficar só na suposta estabilidade, você ficar no mesmo plano, ficar da mesma forma. Você vai precisar se desenvolver, você vai precisar desenvolver novas habilidades, você vai precisar de ler, você vai precisar fazer cursos, fazer palestras, exercitar mesmo as suas habilidades para poder chegar num nível de evolução que te permita ganhar R$ 10.000 por mês. Então você precisa entender exatamente o que você deve fazer, em quais áreas você precisa se desenvolver. Se eu quero alcançar um nível de realização pessoal, se eu quero alcançar minha paz interior, poxa, o que eu preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver minha mente, uma mentalidade boa, para ficar em paz, para lidar da melhor forma possível com as situações. E aí, como que eu posso desenvolver minha mente? É fazendo leituras, é tendo tempo de descanso, é indo no psicólogo, é tendo clareza de como que sua mente funciona, como que seus sentimentos funcionam e buscar evoluir aos pouquinhos em cada área da sua vida. Exatamente dessa forma. E desenvolvendo essas habilidades é o que vai te permitir chegar no próximo nível. Chegar no próximo nível eu não falo de você saltar hoje em relação ao trabalho, por exemplo, dos R$ 5.000 para R$ 1.000.000. É dos R$ 5.000, depois 5.500, depois 6, depois 7, depois 9, depois 10. E as coisas vão evoluindo aos pouquinhos. Porque se você der um boom e chegar num resultado gigantesco do dia para a noite, pode ser que você não esteja preparado para acolher esse resultado. É tipo uma pessoa que vai começar hoje na internet. Muita gente fala, nossa, eu queria viralizar, eu queria ter muitos conteúdos com 1 milhão de curtidas, com 1 milhão de visualizações, com 1 milhão de comentários. Poxa, beleza, hoje você é pequeno, mas se você viralizasse dessa forma com que você está falando, será que você realmente colheria todos os frutos de viralizar hoje? Será que o seu perfil está preparado? Será que você já tem um produto bem estruturado? Será que você não teria gargalos para aguentar esse tanto de mídia chegando no seu perfil? E você tem que entender exatamente o nível que você está e o próximo nível que você vai chegar. E realmente ir evoluindo aos pouquinhos, para você colher o máximo que você consegue, de acordo com cada fase da sua evolução. Porque assim a sua evolução é gradual e você não se queima. É a mesma coisa que um técnico querer colocar um moleque de 15 anos para jogar contra o Vinícius Júnior, para querer jogar contra o Real Madrid, sabe? Ele vai, tipo assim, pode ser que dê muito certo, beleza? A gente não tem bola de cristal para saber. Só que o mais provável é que ele se queime, é que ele queime aquele jogador que ele vai colocar, que ele coloque ele antes da hora. Então as coisas não podem acontecer antes da hora. E quando as coisas vão acontecer, elas realmente vão acontecer. Então você não tem que ficar se preocupando tanto assim em chegar no passo máximo, em chegar dos R$ 5.000 para 1 milhão do dia para a noite. Então seu perfil com 500, com 1.000 seguidores e querer do nada ganhar 100.000 seguidores do dia para a noite, 1 milhão de seguidores do dia para a noite. Porque você vai ter muitos gargalos, você não vai conseguir atender esse tanto de gente, não vai conseguir suprir essa demanda que está chegando no seu perfil, em caso de viralização pela internet aqui, por exemplo. Você precisa entender que cada parte da jornada é importante, cada fase do sucesso é importante. E aquele aproveitar o processo, ou ser grato no processo, ou tornar o processo mais fácil e prazeroso, de um lado é verdade, você precisa realmente deixar todo o processo um pouco mais tranquilo. E você tem que mirar no resultado, só que não no resultado maior, só que no próximo resultado que você deve alcançar. Se você tem 1.000 seguidores, focar nos próximos 100 seguidores, nos próximos 1.500. Apareceu até um anúncio para mim esses dias, que era uma história, era uma narrativa, onde tinha dois personagens. Um personagem que era um conselheiro e um personagem que era um cara que queria começar pela internet, que queria do dia para a noite fazer um 6 em 7, ganhar R$ 10.000 por mês, ganhar R$ 100.000 por mês. Ele estava falando para esse conselheiro que ele queria muito ganhar, queria muito chegar nesse resultado logo, queria ser multimilionário rápido. Aí o conselheiro falou assim para ele: você não tem que focar nos R$ 100.000 por mês, você não tem que focar no R$ 1 milhão por mês. Foca na primeira venda, foca no próximo passo. E aquilo ficou ecoando na mente do cara que queria ganhar dinheiro rápido. É isso que você precisa ter em mente também. Você não precisa realmente querer o sucesso do dia para a noite, ou aquele resultado grandioso, mas sim focar no próximo passo, focar na próxima ação. Porque é ela que vai te permitir chegar no próximo, e no próximo, e no próximo nível, até que um dia você vai chegar no resultado que você almeja. E tudo isso faz parte da vida pessoal, porque você pode usar essas mesmas lições que eu acabei de falar para qualquer área da sua vida, literalmente. Se você quer atingir um determinado nível de conhecimento, se você quer fazer tantas leituras por ano, se você quer emagrecer, se você quer ganhar peso, qualquer coisa, você pode aplicar essa mesma mentalidade que eu te falei aqui agora, de alcançar o próximo passo, de colher os resultados ao longo do processo, de realmente ter esse balanço, esses focos na sua vida e fazer um pouquinho todos os dias. Fazer um pouco todos os dias é o que vai te levar para o próximo nível. Tanto que se você for ver várias pessoas de sucesso, normalmente não são pessoas que tiveram sucesso do dia para a noite, ou que fizeram as coisas uma vez
e pronto, no outro dia já tiveram resultados. Não, o sucesso dessas pessoas são repetidas ações feitas diariamente, pouquinho a pouquinho, até que no final vira um montante gigante, vira uma bola de neve gigante, onde a pessoa colhe muito resultado. Então é fazer um pouquinho todos os dias. Esse, inclusive, é um dos maiores conselhos de pessoas de sucesso que eu conheço. Aqui no mercado digital, não fica quem faz a melhor live, não fica quem faz o melhor curso, a melhor campanha de marketing. Fica quem faz mais campanhas, mais vídeos, mais conteúdos ao longo do tempo, de pouquinho a pouquinho. E não só quem dá um tiro uma vez e alcança um certo resultado, mas sim quem faz aquela corrida devagarzinho, aos poucos. A mesma história da lebre e da tartaruga. Você tem que ter isso em mente. Pode parecer um pouco lúdico o que eu estou falando aqui, só que isso é muito real. Porque se você fizer um pouquinho todos os dias, em qualquer área da sua vida, você vai ter sucesso. Principalmente aqui no mercado digital. Que quem está hoje no topo, quem fatura alto hoje, se adaptou primeiramente a vários cenários de mercado, só que acima disso, ela permaneceu fazendo a mesma coisa repetidas vezes por repetidos anos, todos os dias. Quem produz conteúdo por aqui, coloca um pouquinho todos os dias. Coloca um vídeo no YouTube, faz 5 stories, coloca um post de feed e vai fazendo essas coisas aos pouquinhos. Aí onde elas chegam em um resultado gigantesco, que a gente fica com inveja. A gente fica com inveja do resultado das pessoas. A gente quer alcançar o que elas alcançaram. Só que será que a gente está disposto a fazer o que elas fizeram para chegar lá? É uma reflexão muito boa. É uma reflexão que eu já fiz, inclusive, comigo mesmo, para poder ser bem sincero com vocês. Então, realmente tenham isso em mente. Por favor, se vocês quiserem alcançar algo grande na vida e para vocês conciliarem a vida pessoal, carreira e descanso, vocês precisam ter isso muito em mente. Porque isso vale para o descanso, isso vale para a área pessoal, isso vale para a carreira, para qualquer coisa que você queira. Então tá, beleza, você já sabe onde você quer chegar, já sabe o que você precisa fazer, sabe os seus comos, sabe as suas prioridades e os seus objetivos. Agora você precisa realmente definir esses blocos de tempo que eu falei lá no começo do vídeo e definir isso em dias da semana e em finais de semana, no que você vai dedicar tempo e no que você vai dedicar prioridade. E fazer essa gestão do tempo, essa gestão da produtividade para atingir o próximo nível, como eu falei ao longo de todo esse vídeo para vocês. Ter momentos em todas essas áreas da vida de deep work, de trabalho profundo, de você se dedicar de fato àquela atividade que você está se propondo a fazer. Se você pegou um livro para ler, se você quer se dedicar 30 minutos à leitura, é fazer os 30 minutos de leitura. Se você quer produzir conteúdos por aqui, você tirar 2 horas para a gravação, você gravar durante 2 horas. Se você quer fazer academia, se você quer treinar todos os dias, você vai treinar todos os dias bem feito. E vai se dedicar realmente àquela atividade. Fazendo uma atividade profunda, uma atividade dedicada. Porque se você fizer um pouquinho todos os dias, mesmo que não tão bem feito assim, já basta. Só que se você fizer um pouquinho todos os dias e dedicar profundidade a essa atividade, aí é onde seus resultados eles vão crescer ainda mais. É assim que você concilia todas as áreas da vida da melhor forma possível. Você entende exatamente o que você precisa fazer, como precisa fazer, momentos de gestão do tempo, gestão da produtividade e tendo momentos de profundidade nas suas atividades onde você se propôs a realizar. E claro que a gente não pode negligenciar o descanso, o momento do ócio, o momento de você literalmente sentar e ficar sem fazer nada. Você olhar para o teto, você ir caminhar, você colocar os pés na natureza, os pés na praia, você ir no parque, você caminhar, qualquer coisa. Desde que você fique sem fazer nada durante um tempinho, já vai ser ótimo. Vai limpar uma casa, vai lavar uma louça, sem música, sem nada falando aqui no seu cérebro. Vai passar um momento com quem você ama, só apreciando a vista, só apreciando a natureza, ou fazendo qualquer coisa que te deixe sem fazer nada. Porque isso vai te dar descanso para o cérebro. E um mundo com muitos estímulos para o cérebro, em que a gente está sempre aqui no celular, está sempre no computador, está sempre escutando alguma música, sempre escutando algum podcast, você precisa ter esses momentos de descanso para o cérebro. Porque o cérebro também precisa de descanso. Não só o descanso de você dormir suas horas de sono toda noite, mas um descanso de atividades mesmo que você faz no seu dia a dia. Um descanso acordado. Porque seu cérebro ele precisa se reenergizar para ele chegar com tudo nas áreas que você quer dar prioridade. Quando seu cérebro está descansado, você consegue dedicar muito foco e atividade profunda, como eu falei para vocês agora, nas áreas onde é sua prioridade na sua vida hoje. Você precisa ter muito isso em mente. Entender que conciliar vida pessoal, trabalho e descanso, vida pessoal, carreira e descanso, tem muito mais a ver com balanceamento de tempo, com balanceamento de prioridades e com a conciliação de fato mesmo, do que o equilíbrio. Porque as coisas nunca vão estar no mesmo plano. Você vai precisar dedicar mais prioridade a algumas áreas da sua vida ao longo do seu tempo.
Então tenha isso em mente, que você consiga pensar nessas coisas, consiga, depois desse vídeo agora, planilhar ou colocar no papel ou qualquer coisa que te dê mais clareza, te dê mais direção e que te mostre um caminho de verdade de onde você tem que seguir a partir de agora. É onde você vai ter esse plano de ação, de entender exatamente o que você precisa fazer, como você precisa fazer, o que você precisa fazer, os blocos de tempo que você vai se dedicar, como que vão ser seus dias de semana, os seus finais de semana, o que você vai dedicar mais prioridade, o que é aquilo que você vai riscar da sua lista de afazeres. Tem isso em mente. E, tipo assim, depois desse vídeo aqui, se você não colocar um plano de ação, de nada valeu, de nada adiantou. Você precisa assistir esse vídeo, e é isso que você fez até agora, se você chegou aqui até o final. Só que você também precisa tomar uma ação. E é isso que eu recomendo para você. Colocar no papel todas as coisas que eu te falei nesse vídeo e organizar isso da melhor forma possível. E uma forma que eu recomendo como que você faça isso é colocando no chat GPT ou em alguma inteligência artificial, porque ela vai te dar um plano personalizado e vai te ajudar muito, muito, muito mais a você ter muito mais clareza e vai te dar velocidade, porque ao invés de você passar 30 minutos, 1 hora e meia fazendo esse plano de ação, você pode pedir para o chat GPT que em 5 minutos ou menos até ele te dá e você consegue entender exatamente quais são os próximos passos a partir de agora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Enquanto você se inscreve, eu vou deixar o próximo vídeo para você assistir. Ele está aparecendo aqui na tela e ele vai te ajudar bastante também. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.